Bom dia, pessoal, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui mais um EBD e hoje nós vamos falar sobre a lição 11, que diz a ética cristã nas finanças. Então hoje nós vamos ver um pouquinho aí como que nós devemos cuidar do nosso dinheiro, o que a palavra fala sobre isso, quem gasta mais do que tem ou quem dá muito valor a isso. O nosso texto de referência fica em Lucas 14, de 28 a 30, e diz assim: Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar, para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isto, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo: Este homem começou a construir, mas não pôde terminar. Então aqui, nessa passagem, o que Jesus está ensinando? Que a gente precisa sempre antes fazer um planejamento de tudo o que nós vamos fazer, para ver se aquilo dá, se o nosso dinheiro vai, se nós vamos ter condições de fazer aquele projeto, de comprar algo, para a gente não poder ficar com aquele projeto inacabado. O nosso versículo do dia diz assim: Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. 1 Timóteo 6:10. O dinheiro sempre existiu, certo? Como meio de compra de produtos básicos. Então, desde sempre, houve essa troca de moedas, troca para poder comprar alguma coisa. As riquezas, elas são bênçãos na vida das pessoas. Porém, nós precisamos o quê? Ter cuidado, ter sabedoria de como usar o dinheiro, para que a gente não venha perder nossa alma. Porque se a gente não tiver sabedoria, a gente pode perder muito e ficar refém de certas coisas. As riquezas, elas são bênçãos de Deus. Quando a gente olha para as bênçãos descritas em Deuteronômio 28, a gente vê o quê? Que em sua grande maioria está fazendo alusão à prosperidade. Então não é errado ser próspero. Ninguém está falando que é errado ter dinheiro. A bênção que eles teriam seria tão grande que eles emprestariam a muitos e jamais pegariam emprestado. Tamanha seria a prosperidade deles. Infelizmente, muitos, tem algumas denominações, algumas pessoas que fazem o quê? Que satanizam as riquezas. Fala que não pode, que você tem que viver sem dinheiro, você não pode ter bens, porque é errado. Mas não é errado ter bens. O grande desejo de Deus é abençoar o povo, abençoar o seu povo. Deus, ele é o dono do ouro e da prata, a gente sabe disso, certo? E por isso ele sempre provê para os seus filhos, nunca falta. Quando a gente está passando alguma necessidade, alguma dificuldade, a gente ora e Deus traz a provisão, a gente nunca fica sem. De alguma forma ou outra a gente consegue fazer, consegue honrar nossos compromissos, consegue aí, se tá, vamos supor, sem dinheiro para comprar um alimento, a gente consegue o alimento, sempre. Deus nunca deixa a gente desamparado. Nós não podemos colocar o nosso coração nas riquezas, mas nós temos que colocar o nosso coração em Deus, que é o nosso sustentador. O povo de Israel, quando ele estava no deserto, ele usou das bênçãos e provisões de Deus, porque eles comeram carne, eles comeram o maná que Deus mandou. Quando eles estavam com sede, saiu água da rocha para eles beberem. Lembram disso? O salmista expressou que Deus nos acumula de benefícios todos os dias, e a gratidão deve ser o nosso louvor. Então, todos os dias, Deus nos abençoa, Deus nos prospera, Deus sacia aquilo que nós estamos precisando, Deus provê de qualquer forma. Seja de um jeito, de outro, sempre vem a solução para aquilo que a gente estava precisando. Isso é sempre. Os perigos do amor ao dinheiro. Quando eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, você ouviu dizer que o dinheiro, ele é um bom servo, mas é um péssimo patrão. Alguém já ouviu esse ditado? Então, algumas pessoas, elas ficam tão seduzidas pelo dinheiro que eles perdem através das mentiras, através das traições, das corrupções. E todos os dias eles são corrompidos pela ganância.
As pessoas ficam tão ligadas em ganhar o dinheiro e ter tudo aquilo que ele pode oferecer, que acaba esquecendo o resto. Acaba esquecendo o que é mais importante para ele, o que é mais importante é o dinheiro. E a gente sabe que não é assim que as coisas devem funcionar. Jesus, ele foi bastante claro quando ele disse que ninguém pode servir a dois senhores. No contexto de quando Jesus estava falando sobre isso, ele fala que você não pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é uma palavra aramaica que quer dizer que é um deus pagão que era o dinheiro. E algumas pessoas, elas amam tanto o dinheiro que elas esquecem seus compromissos nos cultos e até mesmo de dar com a sua família, de devolver o dízimo para Deus. Eles esquecem. Eles vivem para trabalhar, eles vivem para ganhar dinheiro e nunca tá bom. Sempre precisa de mais. E aí a família acaba ficando para trás, a mulher acaba ficando para trás, a igreja, culto, nem se lembra. Nem vai, porque, não, eu não posso perder tempo, eu preciso trabalhar, preciso fazer hora extra, preciso, sempre quer ganhar mais, sempre. O dinheiro nunca vai ser suficiente. A Bíblia diz que as bênçãos de Deus, elas enriquecem e não acrescentam dor. Tudo que é de Deus, tudo que é do Senhor, ele vem para abençoar e não para amaldiçoar, para maldição, não para trazer dor. O que mais presenciamos em nossos dias são pessoas que vivem uma vida focada exclusivamente nas conquistas e prosperidade financeira. Tenho certeza que alguém conhece uma pessoa que vive para o trabalho. Tudo é o trabalho, tudo é mais importante, tudo no trabalho é mais importante do que qualquer outra coisa na vida dele. Perde aniversário, perde casamento, perde encontros com a família, perde cultos, cantar, enfim, perde tudo porque sempre tem que estar trabalhando. Sempre quer ter mais e a pessoa nunca se dá por satisfeita. Em Provérbios 27, 20, diz que os olhos do homem nunca se satisfazem. Esta é a saga de uma sociedade capitalista, materialista e consumista, porque a gente sempre quer ter mais. Nunca tá bom, eu tenho uma casa, tenho um quarto, sala, cozinha. Não, mas eu quero uma casa maior. Às vezes você precisa, ok? Não é errado você desejar ter algo maior. O errado é você nunca estar satisfeito. Você já tem uma vida boa, uma vida estável. Você já tem uma casa que comporta tudo aquilo que você precisa, comporta toda a sua família. Você já tem um carro, por exemplo. E o carro tá bom, o carro tá satisfazendo tudo que você precisa fazer. E aí, só que aquilo pra você, não tá bom, eu preciso de mais, eu preciso ter o carro do ano, eu preciso ter uma casa enorme, nem preciso disso, mas eu preciso ter uma casa enorme, eu preciso mostrar que eu tenho, eu preciso mostrar que eu tenho posses. E isso que é o errado. Não é o você ter, é você não saber administrar isso. É onde o seu coração está, entendem? Administrando os bens com sabedoria. É horrível quando olhamos para a realidade da maioria da população, né? Porque existem pessoas que estão tão endividadas que acaba perdendo a noção do que está fazendo e acaba pedindo dinheiro para agiotas, por exemplo, para conseguir pagar aquela dívida que ela tem, porque está tão alto o valor que ela não tem como pagar aquilo que ela ganha. E isso traz o quê? Estresse. Então, aquela pessoa que está endividada, ela vive estressada, porque ela não sabe como ela vai sair daquela situação. Ela não tem como sair daquela situação porque ela gastou mais do que ela ganha, mais do que ela poderia pagar. E isso gera estresse. Quem não fica estressado quando tem uma conta que o valor é tão alto que você não vai conseguir pagar? A saúde financeira, ela não tem a ver com o valor da nossa renda, mas sim de como gastamos aquilo que ganhamos. Então, se você ganha X, você não pode gastar o triplo, o quádruplo daquilo, porque como que você vai pagar? Não tem como, você tem que saber dosar tudo aquilo que você ganha e gasta. Tem que ser algo dosado. Honre a Deus com suas riquezas. A fidelidade de Deus nos mostra o valor que damos ao dinheiro. Quando assim fazemos, estamos declarando que Deus é a nossa maior riqueza. O profeta Malaquias menciona os dízimos. Através deste ato, Deus derramaria bênção sem medida e repreenderia o devorador. Se você quer ser próspero
em seus negócios, no trabalho, na vida, nunca esqueça que a sua fidelidade com Deus deve estar acima de qualquer circunstância. Muitos bancos, por exemplo, têm oferecido hoje em dia um planejamento financeiro. Alguém aqui já acho que deve ter ouvido passar na televisão algum comercial, alguma coisa que fala sobre planejamento financeiro. E tem bancos que dão até curso sobre isso. E eles passam aí algumas técnicas para aprender a poupar dinheiro e não ficar fazendo dívidas. Antes de comprar um imóvel, um carro ou fazer uma viagem que você tanto sonha, por exemplo, é necessário o quê? Planejamento e ter um bom senso aí. Ver as condições, as taxas de juros, enfim, uma série de coisas. Jesus contou na parábola que a gente leu, lá em Lucas 14, 28, de 28 a 30, o quê? Sobre a necessidade do planejamento ao iniciar um empreendimento. Porque como a gente viu lá, se você não faz um planejamento e aí você começa a construir alguma coisa e você não tem como terminar, fica uma coisa inacabada. E você acabou perdendo dinheiro. Ao invés de você construir uma coisa legal, você render o seu dinheiro, você acaba perdendo, porque aquilo fica parado e não está rendendo nada. Então aqui mostra como que nós temos que ter um planejamento sobre tudo aquilo que nós vamos fazer. Antes de fazer qualquer coisa, ver se temos condições de fazer aquilo. Porque a gente não vai ficar estressado. Porque se a gente planeja algo e segue aquele planejamento, tudo vai dar bem, a gente não vai se estressar. Agora, se a gente só vai fazendo, não planeja, não faz as contas e começa a fazer, aí vai chegar uma outra etapa, tem que fazer alguma outra coisa, aí você não tem dinheiro e você já se estressa porque você não sabe de onde você vai tirar. Então, a Bíblia ensina como que a gente tem que fazer pra gente viver uma vida boa, uma vida próspera, fazendo tudo correto pra gente viver bênçãos e não estresse. Tem o hábito de poupar. Os grandes investidores começaram poupando centavos, poupando valores baixos. E hoje tem milhões aplicados em vários fundos, ações. A maioria dos economistas falam sobre a necessidade de guardar 10% do dinheiro para quando você tiver algum problema, algum imprevisto. Se, por exemplo, quiser uma aposentadoria melhor, tem que se fazer o quê? Uma previdência privada, porque assim você tem uma garantia maior aí do seu dinheiro. Em Provérbios 6, de 6 a 8, o que fala? Nós aprendemos um grande ensinamento com as formigas. Pois é, com as formigas. Porque lá mostra o quê? Que as formigas, elas ajuntam folhas para os tempos de inverno. Ou seja, elas se preparam para um imprevisto. Elas se preparam para um tempo ruim, no caso. O inverno vai chegar em nossas vidas. E por isso precisamos estar o quê? Preparados. Vai chegar uma hora que você não vai poder mais trabalhar, você vai precisar descansar. E aí, se você não estiver preparado, como que você vai viver se você não vai poder mais trabalhar? E aí, de onde vai surgir o dinheiro se você não se preparou? Então, nós temos que tomar cuidado para não gastar o suor do nosso rosto naquilo que não é bom, naquilo que é supérfluo. Então, não que você não possa comprar uma coisinha aqui, outra ali, mas tudo tem que ter o quê? Uma moderação. Tudo tem que ser moderado. Conclusão. Diante das bênçãos do Altíssimo, precisamos ser bons mordomos na administração das riquezas de Deus. Então, Deus nos dá bens, Deus nos prospera, Deus nos dá bênçãos. Mas nós temos que saber o quê? Valorizar aquilo que Deus nos deu e saber administrar para que seja realmente uma bênção, para que nós não transformemos a nossa bênção numa maldição, certo? Então, a Bíblia, como sempre, nos mostra o caminho certo de tudo aquilo que a gente precisa fazer. Sempre a Bíblia mostra. Então, por isso que a gente fala aqui, nós temos que o quê? Ler e aprender. Porque se a gente lê, a Bíblia mostra direitinho tudo aquilo que a gente precisa. Isso nunca a gente pode duvidar disso. Porque essa é a única verdade. A Bíblia sempre vai nos ajudar no caminho correto. O nosso momento de oração de hoje fala assim: oremos para que Deus venha nos dar sabedoria na utilização de nossos recursos financeiros. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Pai, por mais uma manhã aqui na Tua presença. Deus, obrigada por cada vida, Pai, que está assistindo a nossa aula,
que o Senhor possa estar abençoando. Deus, nos ajuda, Senhor, a sabermos lidar com o nosso dinheiro, a sabermos lidar com as nossas dívidas, para que nós possamos honrar as nossas contas, que nós possamos saber, Senhor, meu Deus, como utilizar, Senhor, as bênçãos que o Senhor nos dá, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a cada dia, Pai, para que nós possamos ser prósperos e possamos ajudar aqueles que necessitam, que nós possamos ter para ajudar, Senhor. É o que nós pedimos e já agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Galera, muito obrigada pela atenção de vocês. Qualquer dúvida é só chamar. Tô aqui para tirar suas dúvidas. Tenham um ótimo domingo e até o culto à noite. Tchau, tchau.